Uma coisa que você falou justamente, você falou do Guga, mas teve alguma outra pessoa assim que você foi fazer uma entrevista normal e você sentiu algo mágico ali num atleta? Você falou assim, não, fui só fazer uma entrevista e essa pessoa é uma pessoa especial. Olha, eu acho assim que como pessoa, assim, pela entrevista, não. Eu não tô lembrando agora de um momento de uma entrevista que a entrevista me fez assim, poxa, que pessoa incrível. Eu conheço isso em outras áreas, mas não no esporte. De famosos? Não. Até teve uma entrevista que eu, assim, me diverti muito. Duas, aliás. Uma com o Stevie Wonder, né? Que é, pô, e ele foi de uma simpatia, ele sabia tudo quanto é música brasileira, ele tocava as músicas e cantava e perguntava, assim. Então foi uma entrevista, mas foi assim uma conversa com alguém que eu nunca tinha visto. Ele obviamente nunca tinha me visto, porque ele é cego, mas nunca tinha estado comigo. E ele foi de uma simpatia adorável, assim, adorável, pessoa adorável. E a outra foi com uma atriz que chama Susan Sarandon, que fez um filme incrível, que era um filme sobre, que chama em inglês Dead Man Walking. Eu não sei em português como é que é, mas é uma história real sobre uma freira que lida com condenados à morte nos Estados Unidos. E essa freira é que faz todo um acompanhamento espiritual, psicológico para essas pessoas que vão morrer. E eu conheci essa freira. E essa freira chama Ellen Prejean. Mora perto de New Orleans, de Nova Orleans, lá nos Estados Unidos. Que mulher! Que mulher! E foi incrível assim, a entrevista com essa Ellen Prejean, porque falando sobre um tema tão pesado, tinha momentos que eu dava gargalhadas, de tão leve que a pessoa era. Assim, era uma coisa tão mágica, sabe? Realmente você... É incrível, assim. Então, pelo mundo, eu conheci pessoas assim, incríveis, mas eu acho que a fama, só para avançar, Sim. A fama não faz bem. A fama não é só o que os outros acham de você. O pior é o que você acha de você. É quando você começa a achar que quando você entra num ambiente, você tem que olhar em volta para ver se estão olhando para você. É quando você, no espelho, antes de sair, o que vão olhar de mim, entendeu? Quando você começa a se dar muita importância, aquilo é ruim, aquilo é um veneno. Claro que a fama traz muitas coisas boas, mas eu acho que o nível suportável de fama é ser repórter de televisão. Porque a pessoa conhece você, mas fala, peraí, mas você é da onde mesmo? Você estudou ali? Você vai à praia, não sei onde? Ah, não, claro, você é Marcos do Show. Entendeu? Mas assim, você não deixa de ir a shopping, você não deixa de ir num restaurante, você não deixa de sair com teus filhos. Eu gostava muito de ser correspondente, porque lá fora, eu fiquei 11 anos em Londres, 4 em Paris, lá eu sou qualquer um. Isso era bom, não mudava a minha pessoa. Mas eu acho, e eu vi isso na TV Globo demais, até porque a TV Globo, pelo que foi, assim, mas a fama transforma as pessoas para pior. Assim, esse seu relato, ele é um relato, assim, extremamente importante, porque a gente falou de várias coisas aqui, vários assuntos batendo esse papo, justamente de guerra, de tragédias, de Olimpíadas, ganho de glamour, de fama, Ayrton Senna, Pelé. E a vida é tão simples, né? E é um fio ao mesmo tempo, porque você viu várias tragédias, várias mortes. E aí, como você mesmo fala, você voltava pra redação, aí, tipo, ó, são outros setores, mas você via pessoas ali, tipo, eu sou famoso. Então, quando isso ultrapassa essa linha, aí que tá o perigo. Não, eu acho que... Eu entendo que é muito fácil, é muito humano você se deslumbrar com isso, né? Aparecer na televisão, não sei o quê, é muito humano isso, mas o problema é se você vai conseguir enxergar e vai conseguir que você se rodeie de pessoas que falem, olha, hey, baixa a tua bola aí, que você acha que você é? Entendeu? Mas o que acontece é que quando você é famoso, as pessoas que te cercam querem puxar teu saco. Não querem te dizer isso. Então, de fato, os teus amigos deixam, entre aspas, de ser amigos de verdade. Porque os amigos de verdade te dão um puxão de orelha, né? Tua família te dá um puxão de orelha. Mas quando a tua família depende toda do teu dinheiro, da tua fama, do teu negócio,
é como se você ficasse rodeado de puxa-sacos. E quem quer viver assim? Quer dizer, eu acho assim, eu detesto isso, eu acho horrível puxa-saco. Qualquer um pode se aproximar de mim perguntando o que quiser, falando o que quiser. Normal, assim, mas ninguém precisa puxar saco. Todo mundo, sabe, tem a sua dignidade, tem o seu valor, etc, sabe? Então, claro que você pode se destacar mais numa profissão, no outro, etc tal. E eu gosto muito que as pessoas gostem do meu trabalho, entendeu? Mas quem me conhece é pouca gente. Quem me conhece são os meus amigos, minha família. Quem conhece o Marcos, digamos assim, é muito menos gente, né? Claro que ao longo de 40 anos de televisão, as pessoas mais ou menos também têm uma certa ideia de quem eu sou, pelas coisas que eu falo, enfim, as perguntas que eu faço, né? Não existe jornalismo objetivo nesse aspecto, né? Você um pouco se mostra, né? Pelas coisas que você valoriza ou não, né? Enfim. E dentro desse contexto de jornalismo, essa representatividade na mídia, todo esse trabalho, para resumir, as entrevistas que você colocaria na sua biografia como as mais marcantes, que te representaria, falar assim, isso aqui é minha base, é minha vida, qual seria? Olha, eu tenho algumas coisinhas que eu tenho muito carinho. Eu tenho muito carinho por um Dia da Criança, em 95, se não me engano, que eu levei meus 3 filhos, que eram pequenos, para o Flamengo, e cada um fazia uma pergunta. Uma era para que serve esporte, o que a gente gosta em esporte, não me lembro assim. E eu ia contando sobre que esporte, na verdade, é uma brincadeira, né? Esporte é para fazer a gente feliz. Enfim, as coisas que valorizavam o esporte. E é muito engraçadinho, porque eles eram criança sempre muito fofinha, né? Então ficou uma coisa muito linda. Eu tenho muito orgulho de um trabalho que eu fiz que chama Carnaval no Céu, que foi para o Bom Dia Brasil. O chefe do jornalismo da Globo hoje, o Miguel Ataíde, era o editor-chefe do Bom Dia Brasil na época. Ele adorava samba, adorava carnaval. E eu sempre gostei muito de carnaval, porque a minha mãe levava eu e minhas irmãs, quando a gente era pequeno, para ensaio de escola de samba. Meus pais eram separados, e meu pai foi exilado político, saiu do Brasil em 64. Então minha mãe levava a gente, era no Rio de Janeiro, que a gente ia de trem para Madureira, para Portela, para o Império Serrano. Voltava de madrugada de ônibus, uma mulher com 3 crianças. Então eu sempre curti muito samba. E esse Carnaval no Céu a gente levou pro Pão de Açúcar, mas assim, a nata do samba brasileiro, do samba muito carioca, né? Quer dizer, das escolas de samba e dos artistas. E são 2 programas, na verdade, né? E é sensacional. E é sensacional, e aí eu tô falando, não é por mim, assim, é porque, ali tá retratado uma das coisas mais incríveis que nós temos, que é o samba e a nossa cultura, né? E a nossa música, né? Então, isso eu tenho muito carinho. E tenho muito carinho pelas coberturas de guerra, do tsunami, pelas partes de esporte, por essa coisa de tentar mostrar para as pessoas esse lado da empatia. E o que é o bem, né? O que são as coisas que a gente deveria valorizar, né? No nosso convívio, quer dizer... Aí tem muitas reportagens, assim, tem muita gente... Eu me lembro de um médico indiano que foi médico da Madre Teresa de Calcutá. Ele era o médico dela quando ela morre. E o cara era uma pessoa espetacular. Ele fazia um serviço social na Índia de valorização de mulher num país, numa cultura onde a mulher é muito desvalorizada, sabe? E eu vi ele atendendo as pessoas no consultório, a maneira como ele lidava. Ele tinha vários hospitais, ele construiu hospitais, ele revolucionou a maneira de fazer operações de coração na Índia. Pessoa assim, meu Deus do céu, que pessoa iluminada, sabe? Então passa assim, se eu for lembrando, né? Eu trabalhei muito pelo mundo, né? Conheci gente muito incrível, assim. Isso é que é legal, assim, qualquer país que você vá, tem gente excepcional. Aqui no Brasil tem gente incrível em qualquer lugar que você vá. Eu fui agora, esse ano passado, fazendo sobre meio ambiente, eu fui para o interior do Pará, eu conheci um filho de japonês, né? Acho que Francisco... Agora esqueci o nome dele agora. Enfim, mas... em Paragominas, que tem uma colônia japonesa que veio em 1940, né? Olha que pessoa sensacional, sabe? Que maneira de entender como a gente pode conviver com a floresta de uma maneira em que um se ajude ao outro e ajude a floresta sem destruir a floresta.
mas de uma maneira uma cabeça muito clara, muito assim, não é um troço idealista, não, sabe? É de como as árvores, elas dão cada uma um fruto numa época. Então, a floresta sempre vai abastecer você de alguma coisa para você vender. Não precisa destruir a floresta, entendeu? E você está trabalhando na sombra, ele brincando naquele calor, então é muito melhor, sabe? Então, tem gente assim, muito, fazendo. Tem uma psicóloga que eu conheço no Rio de Janeiro, teve uma vida tristíssima. Um personagem sensacional, até você gostaria. Faz um trabalho em Cidade de Deus, né, que foi um filme, né, que todo mundo conhece. E hoje trabalha também ajudando pessoas com a questão da saúde mental do pobre, né? O pobre é quem mais precisa de ajuda em relação à saúde mental. Porque se você imaginar a questão do desemprego ou do subemprego, do trabalhar demais e da violência quando você chega em casa e sabe, da fome, tudo isso explode aonde? Explode na cabeça. Então, precisaria ter uma ajuda, algum tipo de apoio, mas as UPAs não dão auxílios, né, para a área mental. Tem muito pouca coisa nessa área. E hoje, com o negócio da internet, com rede social, não sei o quê, as pessoas estão com mais motivos ainda. Estão muitas vezes muito sozinhas e não estão, né, dando atenção para os filhos como deveriam ou poderiam, enfim. Então, tem muita coisa nessa área de saúde mental que ela faz um trabalho, assim, excepcional, assim. Então, sei lá, eu acho que o privilégio de ser repórter é isso. Você poder conhecer gente que você jamais poderia conhecer. Quer dizer, hoje você tem um programa que você tem também a oportunidade Sim. de conhecer gente, né, que você, poxa, que legal que você faz, quero saber mais da tua vida. Quer dizer, eu acho que essa talvez seja a grande graça, né, dessa profissão, né, jornalista, e essa possibilidade. E eu tive talvez a felicidade de ter isso em escala mundial, né? Quer dizer, eu pude curtir isso de culturas muito diferentes. É claro que eu leio muito, falo idiomas, então isso ajudou muito para eu poder chegar nesse ponto. Mas assim, eu sou muito feliz assim acho um privilégio que eu tive de poder e continuar a ter essas experiências.